Bem-vindos ao Aventura na Bíblia, onde vamos explorar profundamente as características notáveis de Davi, um personagem bíblico cuja história vai além da façanha conhecida de derrotar Golias. Nesta aventura, mergulharemos em 5 características marcantes que moldaram a notável personalidade de Davi. Prepare-se para descobrir lições inspiradoras que se aplicam à nossa vida cotidiana. Vamos começar essa exploração reveladora. Primeira característica: Davi reconheceu seus erros. Você acha um mistério o fato da Bíblia ter tantas histórias? Ela é desta forma para que nós possamos entender como Deus interagia com os outros. As pessoas que são descritas na Bíblia, muitas vezes, fizeram coisas boas, mas, também, muitas vezes, fizeram coisas terríveis. Podemos aprender com seus sucessos e fracassos estudando seu passado. A história se repete, como diz o ditado. Como qualquer outra pessoa, Davi também teve sua porção de acertos e de erros e fracassos. Mas, podemos dizer que os erros que ele cometeu foram direcionados por suas escolhas. Davi está no telhado, olhando para a cidade, quando percebe uma linda mulher tomando banho no prédio à frente. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali olhando, mas sabemos que ele não desviou o olhar para que ela pudesse ter mais privacidade. Esse olhar o levou a pecar e, pior, a matar. Davi quebrou quase metade dos 10 mandamentos quando escolheu pecar com Batseba e matar Urias. Todos podemos concordar que o que ele fez foi ruim, brutalmente ruim. Mas, a história não terminou aí. Davi reconheceu que estava errado. O Salmo 51:3 declara a confissão de Davi. O versículo diz: "Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue." Para um homem que tinha a posição mais alta, reconhecer que estava errado era uma coisa enorme. Mas, sendo o líder que era, Davi reconheceu seus erros e estava disposto a mudar para melhor. Segunda característica: Davi reconheceu que era fraco. O general William Booth já foi questionado sobre o segredo para o seu sucesso. De repente, lágrimas brotaram de seus olhos e ele declarou: "O segredo é este: tudo o que eu sou pertence a Deus. Houve homens com inteligência e oportunidades mais altas do que as minhas, mas desde o dia em que me compadeci dos pobres de Londres, levando-os para o meu coração, e vi o que Jesus poderia realizar com eles, resolvi que Deus deveria ter tudo de William Booth." Foi isso que levou o questionador, Dr. Wilbur Chapman, a dizer: "Aprendi com William Booth que sua rendição a Deus mede o tamanho do poder de um homem." Davi também se assemelha ao general Booth. Quando Davi foi encarregado de destruir os amalequitas, ele reconheceu sua fraqueza e permitiu que Deus assumisse o controle. 1 Samuel 36 diz: "Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus." O que Davi achou interessante sobre ser fraco é que isso fez experimentar a força de Deus. Terceira, Davi sabia como agir em situações desafiadoras. Claro, Saul tinha um exército organizado para lutar contra os filisteus. Mas quando viram Golias, ficaram mais do que apavorados. De acordo com 1 Samuel 17:4-7, Golias foi descrito como um gigante muito grande. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia na frente dele. 1 Samuel 17:11 descreveu como o exército se sentiu depois que viu Golias. O versículo diz: "Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atonitos e apavorados." Enquanto isso, Jessé enviou Davi para o campo de batalha para checar se seus irmãos estavam bem e levar a eles alguma comida, mas Deus tinha outros planos para este jovem rapaz obediente. Deus estava prestes a fazer algo grande com este pequeno garoto. Davi ouviu Golias desafiar os soldados israelitas para uma luta. Ele se adiantou e se ofereceu para lutar contra o grande gigante sem hesitação. É por isso que Davi é o maior matador de gigantes de todos os tempos. Os heróis sabem como avançar em situações muito difíceis e desafiadoras. Quando nenhum outro homem se aproximou, Davi o fez. Antes de explorarmos as 2 últimas características de Davi, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Assim,
Você não perderá nenhum conteúdo inspirador que estamos compartilhando por aqui. Inscreva-se agora e vamos juntos nessa jornada de aprendizado espiritual. Quarta, Davi tinha uma forte paixão e amor por Deus. Gabriele Bernstein disse uma vez: permita que sua paixão se torne seu propósito, e um dia ela se tornará sua profissão. Davi colocou sua paixão em Deus ainda quando era jovem e isso se tornou evidente aos olhos de todos. Ele foi designado para cuidar das ovelhas e fez esse trabalho com todo o seu coração. Pastorear ovelhas foi a maneira que Deus encontrou para preparar Davi para a grande batalha. Deus estava ao lado de Davi todos os dias enquanto ele guardava suas ovelhas. Davi permaneceu fiel a Deus. Ele matou leões e ursos com as mãos. Cada vez que Davi precisava lutar contra algum animal, sua fé em Deus era aumentada. Sua experiência com leões e ursos lhe deu confiança para matar Golias. Davi tinha paixão e amor por Deus e isso se tornou frutífero quando Deus o chamou para um propósito maior, que mais tarde se tornou sua profissão. Quinta característica: Davi não tinha medo de mudar. Davi sabia que a única coisa constante neste mundo é a mudança. Ele não queria se contentar com menos. Sim, Davi era como todo mundo, falho e fraco. Ele cometeu erros muito graves. Mas Davi sabia que Deus ainda poderia usá-lo para coisas maiores e mais incríveis. Salmos 51:10 registra uma das orações mais humildes da Bíblia. Ela diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi sabia que para ser mais útil no propósito que Deus tinha para ele, precisava mudar seu coração. E é por isso que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Atreva-se a ser como Davi. Davi não se tornou um matador de gigantes só porque matou Golias. Aquele grande gigante era apenas um pedaço de uma imagem bem maior do que estava por vir na vida de Davi. Deus sabia que Davi teria mais desafios, e muito maiores, do que matar um gigante. Ele confiava que Davi poderia vencer cada um deles porque ele reconheceu seus erros, reconheceu que era fraco, sabia como avançar em situações desafiadoras, tinha uma forte paixão e amor por Deus. Não tinha medo da mudança. Podemos não ter um Golias para vencer, mas todos os dias nos deparamos com enormes problemas que parecem insolúveis. Que possamos ser lembrados de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias em tempos como esses. E isso inclui matar os gigantes da vida. Qual dessas características de Davi você considera mais inspiradora para aplicar em sua própria vida? Assim como Davi enfrentou os gigantes em sua vida, lembre-se de que você também é capaz de superar os desafios que surgem em seu caminho. Mantenha a fé, a coragem e a determinação. Que a história de Davi inspire cada um de vocês a perseguir seus sonhos com ousadia. Vocês são mais fortes do que imaginam. Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos enriquecer nossa discussão. Até o próximo vídeo, e que a jornada de cada um seja repleta de conquistas.